Deus, igreja e Bíblia. E não, eu não quero a sua aprovação nesse vídeo, mas eu tô te convidando a você pensar um pouco e refletir e dar toda a sua atenção nessas 3 palavras tão importantes. Eu tenho ouvido alguns tipos de comentários e também já tive algumas conversas que as pessoas me perguntam por que as igrejas estão vazias. Então hoje eu achei muito interessante falar um pouco sobre isso. Alguns dizem que a igreja, ela condena e maltratam pessoas que são drogadas, que são alcoólicas, que são gays e que são lésbicas. E outras dizem que é porque Deus é amor e não condena ninguém. E esse é o fato de a igreja talvez estar vazia. E hoje eu vim trazer um pouco sobre a verdade, sobre o que eu fui buscar na Bíblia, pesquisando sobre esse assunto. E sem filtro e sem passar pano pra ninguém. Então, se você quer entender o que a Bíblia diz sobre a verdade e por que tem tanta gente se enganando, fica aqui comigo. Vamos tentar ser um pouco mais claros e realistas. Creio que as igrejas estão vazias pelo fato de teatro. Muita gente usa púlpito para buscar poder e dinheiro, certo? Nos dias de hoje. E não para cuidar das vidas. A igreja ela deveria ser um hospital para quem está ferido, mas virou uma vitrine para gente perfeita. E o que dói mais é o sistema de 2 pesos e 2 medidas. A igreja exige a renúncia do gay, da lésbica, do alcoólatra, do prostituto, sim, mas ela passa a mão na cabeça do líder que vive na ganância, na mentira, no orgulho. E o povo não é bobo. As pessoas enxergam a hipocrisia e é por isso que elas estão indo embora. Lembrando que eu não estou aqui para atacar igrejas, até porque congregar é um mandamento. E a Bíblia nos pede que estejamos juntos, que tenhamos comunhão. É um mandamento. Mas eu preciso ser sincera, já que aqui é um perfil sobre verdade sem filtros. Existe uma diferença entre o que Deus decretou na Bíblia e o que temos visto em algumas igrejas hoje, algumas instituições. O objetivo da igreja era ser um hospital para quem está doente, lugar de cura, só que em muitos lugares a igreja perdeu esse propósito. Ela virou um tribunal. O cristão que deveria ser o primeiro a estender a mão para quem sofre, muitas vezes é o primeiro a julgar. Entenda, a gente não deve julgar o pecado do outro, porque todos nós temos as nossas lutas e nós todos falhamos. Mas a gente não pode confundir não julgar com passar pano para o que é errado. O que Cristo nos ensinou não foi uma religião de aparências, foi um convite de renúncia, e a renúncia começa em nós mesmos, não no próximo, não no vizinho. Quando a igreja esquece que o foco é seguir a Cristo e não manter um sistema religioso, ela perde a sua essência. Então, o povo está indo embora não porque rejeita Deus, mas porque não encontra mais essa verdade pura, esse lugar de acolhimento, de renúncia real em muitos lugares por aí. Agora vamos ver o que a Bíblia diz sobre tudo isso que a gente vai comentar ao decorrer do vídeo. E eu trouxe uma pergunta que eu vi em alguns vídeos, até mesmo ouço muitos comentários, assuntos sobre isso, até conversas que eu já participei. Deus é contra gays? Então eu achei interessante trazer. E eu queria buscar aprofundar sobre esse assunto. O que a Bíblia diz sobre se ele é contra os gays? Então a Bíblia, do começo ao fim, ela não veio para validar o nosso ego, certo? Ela veio para pedir a nossa renúncia. Jesus disse: quem quiser me seguir, negue a si mesmo. Tem que negar a si mesmo. Isso significa o quê? Abrir mão de vontades próprias. Para quê? Para viver o propósito que Deus desenhou. Seja você hétero, seja você gay, a Bíblia pede renúncia para todas as vontades que batem de frente com o que Deus nos ensinou. E se você busca uma religião que aceite tudo o que você sente, você não está buscando a Deus. Você está buscando um conforto para o seu ego. E aí que está o erro, que a maioria comete: a preguiça. Você entrega a sua alma na mão de um pastor, acredita em tudo que ele diz e não confere a Bíblia. Então a Bíblia é como um manual de um carro complexo. Se você não ler, você vai ser enganado por qualquer um que suba no altar e diga bonito. É igual eu estar aqui falando muita coisa linda pra você. Eu posso te enganar se você não conferir. Em Atos 17, versículo 11, diz que a Bíblia elogia pessoas que não aceitam tudo
que os apóstolos falavam, mas que iam ler e conferiam as escrituras. Você não tem um dever de ler. Se você não estuda a fonte, você é refém de qualquer um, certo? É igual diz, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver as coisas que eram de fato assim. Aí você me pergunta, por que a Bíblia? Por que Jesus? Por que só Jesus é o único? Pensa comigo, só uma criação, ela é uma só. Logo, o arquiteto é uma só. Só que a Bíblia se fecha em 4.000 anos de história, apontando para uma única pessoa, certo? O túmulo de todos os fundadores religiosos está cheio, mas o de Jesus está vazio. Então ele não morreu por mérito nosso, ele morreu para pagar o nosso erro. Mas nenhuma outra religião não mostra um Deus que se sacrifica pelo inimigo. Jesus não é uma opção, ele é a própria verdade. Agora você deve estar se perguntando, mas Sara, eu sou gay, eu uso droga, eu bebo, Deus me ama mesmo assim? A resposta honesta é, Deus te ama, mas ele não valida o seu erro. A Bíblia ela não é um livro de autoajuda para você se sentir bem, não. É um manual de santidade. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, diz, se alguém quiser vir após mim, se negue a si mesma. Tome a tua cruz e siga-me. Percebe? Jesus não disse, venha como você é, continue como você está. Ele disse, negue-se. E não se engane, achando que isso é só para quem vive nos vícios, em coisas imorais, na sexualidade. Não. A renúncia é exigida por todos estão debaixo da mesma regra. E a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10 diz, ou não sabeis que injusto não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idolatras, nem adúlteros, nem enferminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Talvez você já tenha ouvido falar sobre aquela frase bíblica, o povo padece por falta de conhecimento. A preguiça talvez é o maior pecado. E a sua fé ela é fraca, porque ela é preguiçosa. Você é preguiçosa demais. A maioria de nós vive uma fé de segunda mão, sabe? Você não lê a Bíblia, você não estuda, você não busca as raízes das coisas, da onde surgiu. Você prefere ouvir um pregador carismático pregar, prometer milagres, bênção, mas que nunca te confronta com a necessidade do arrependimento. Então a Bíblia diz, em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então você está sendo destruído porque prefere o conforto da mentira do que a dureza da verdade. E o sistema religioso, ele te quer ignorante, ele te quer assim, porque é mais fácil controlar alguém que não estuda. Mas quando você para de terceirizar sua fé, quando você pega a Bíblia e começa a confrontar o que te dizem, o que está escrito, você descobre muita coisa que chamam de Deus, que hoje é apenas manipulação humana. Em Atos capítulo 17, versículo 11 diz que os bereanos são chamados de nobres. Por quê? Porque não acreditavam cegamente em ninguém. Eles examinavam as escrituras todos os dias. Então você quer ser nobre diante de Deus? Então pare de ser preguiçoso, pegue o manual, leia a Bíblia, estude e pare com a sua ignorância como desculpa para o seu pecado. E o seu julgamento vai ser individual. Para a gente fechar esse vídeo, nós precisamos entender onde todos nós estamos, certo? Muita gente usa assim de religiões para se achar superior a outros, né? Para apontar o erro dos outros, dos erros que os outros cometem. Mas a Bíblia ela destrói completamente a arrogância. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Entendam isso de uma vez. Não existe pecadinho e pecadões. Já ouvi muito isso. Não existe gente melhor do que a gente. O padrão de Deus é a perfeição. E nós humanos, todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós falhamos, todos nós mentimos, todos nós somos orgulhosos. Todos nós precisamos desesperadamente da graça. A diferença não é quem é menos pecador. A diferença é que um reconhece que precisa de um Salvador. Então o que eu te trago hoje é um convite de alerta. Você pode continuar procurando uma religião que aceite o seu erro, que passe a mão na sua cabeça e que te mantenha confortável. Deus não quer sua
religiosidade, ele quer a sua vida. Ele não quer que você seja uma boa pessoa fora dos padrões. Ele quer que você seja santo. E a santidade começa quando você admite que não consegue chegar até ele pelas suas próprias forças. Seja tentando ser um bom cristão ou tentando ser você mesmo fora dos padrões deles. Não existe outro Deus, não existe outro caminho e não existe outro nome dado entre homens pelo qual devemos ser salvos. É Jesus. Ou ele é dono da nossa vida, ou ele não tem parte nenhuma dela, certo? A verdade foi dita, a porta foi mostrada, a Bíblia está aberta, né? Isso não é uma questão de opinião, é uma questão de eternidade. E no final de tudo, a pergunta não é o que a sua igreja diz, não é o que a sociedade aceita ou o que o seu desejo pede. A pergunta que vai definir a sua eternidade é uma só. Quem é Jesus para você? Se ele for apenas um personagem de um livro, você pode ignorar tudo que eu disse. Agora, se ele for quem ele disse e afirmou ser, seu próprio Criador, que se fez carne, que sentiu a sua dor, que pagou o seu preço e que ressuscitou para provar que a morte ela não tem fim, então você não tem o direito de ignorar a verdade. Então eu não estou aqui para ganhar seguidores e fazer movimento algum com coisas sérias. Eu estou aqui para compartilhar e para cumprir o meu papel que eu deveria estar fazendo há muito tempo. E só agora eu fui entender. E a mentira é confortável, mas a verdade é uma única coisa que tem o poder de te libertar de verdade. Eu só te peço um favor, que é um favor a você mesma. Não engula o que eu disse sem conferir. Pega a Bíblia, abre o livro de Romanos, abre os evangelhos, busque a Deus com a sua própria vida, com o seu próprio joelho. A verdade está disponível para quem tem coragem de ser sincero. E se você entendeu do que falamos, né? Não guarde isso só pra você, não. Compartilhe. Tem muita gente que vive uma vida de aparências, achando que está tudo bem, enquanto caminha pro vazio. A verdade, ela precisa ser dita, não para julgar, mas para salvar. O tempo, ele está passando e a decisão entre o caminho largo que te agrada ou a verdade estreita que te salva é exclusivamente sua. Escolha hoje quem você vai servir.